Boa noite a todos. Vamos então cerrar os nossos olhos, sentar confortavelmente nos nossos assentos, levando o pensamento ao alto, para que possamos, com esta sintonia, recebermos dessa espiritualidade que nos acompanha nesta noite, a melhor percepção do tema da nossa palestra de hoje, e que essa frase que eu vou ler agora seja a nossa prece para que a gente aproveite a noite de hoje. Da questão 886 do Livro dos Espíritos, falando sobre a caridade e amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Que assim seja. O tema de hoje parece um tema árduo, mas ele é um tema muito esclarecedor para que nós entendamos o que vem acontecendo com a nossa sociedade quando nunca se separou tanto. E aí, nós vamos conversar sobre isso com a ótica da doutrina dos espíritos, para que nós entendamos o que está acontecendo conosco, com a nossa sociedade, e que nós possamos nos ajudar com esse entendimento, fazendo com que diminua-se essa estatística de cada vez mais divórcios e separações. Esse tema ele é baseado em textos, já que nós estamos no mês da família e os temas são relacionados à família, do livro Família Frente e Verso, que é um livro escrito por dois autores, o Gerry Almeida, que é um professor, e Silvano Marques, que é um pediatra. Então eles falam sobre as relações familiares, né? E também um outro livro que é Desafios da Vida Familiar, pelo médium Raul Teixeira e o Espírito Camilo. Essas são as capas antigas, eu não sei quais são as capas atuais, tá? Então, nós vamos começar a nossa exposição com uma frase muito importante. E essa frase vai ser a frase como se fosse a frase para a gente guardar. Se pudéssemos... E a frase é essa: se pudéssemos resumir toda a doutrina espírita, ela seria Jesus nos ensinando a amar. E amar incondicionalmente. Quando nós falamos sobre as uniões, né, sobre o que move, o que rege as pessoas se unirem através do casamento, lá no Evangelho segundo o Espiritismo é dito assim, que a união dos sexos é regida por duas leis divinas. A lei de conservação, já que os seres, e isso é para todos os seres, não só nós homens, mas inclusive os animais, para que haja a preservação das espécies, ou seja, pela lei de conservação, e para nós, pela lei de amor. Então, lá no Evangelho está escrito assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, ou seja, da consanguinidade, mas pela lei de amor, pelos laços da alma, para que a afeição mútua fosse transmitida dos esposos para os filhos, para cuidar desses filhos e fazê-los progredir. Então, a união dos seres, e falando na união dos espíritos,
ela é a nossa primeira escola, é a nossa primeira reunião como família, para que nós nos entendamos, para que nós, através da convivência, nós nos melhoremos, para que agora sim nós vamos nos inserir numa outra família, que é a família universal, e sermos bons irmãos. Então, como eu vou esperar de uma pessoa que eu vou me relacionar aqui na Casa Espírita, no meu ambiente de trabalho, como um irmão fraternal, e é isso que Jesus veio nos ensinar, o amor incondicional, o amor fraterno, não só o homem casal, ou os espíritos unidos numa relação de casamento, mas para que nós possamos, através dessa mini família, através da convivência, a gente passar a também fazer parte dessa grande família e sermos bons irmãos e bons indivíduos. Então, nós temos que entender que o casamento é uma grande missão terrena e é um presente de Deus para conosco, porque através do casamento nós vamos ter um exercício cotidiano, diário de convivência com outro ser, para desenvolver a tolerância, a paciência, essa convivência com compreensão do jeito do outro ser, com muita doação, e a gente vê que os casamentos duradouros existe muita paciência, muita doação, muita indulgência para com as dificuldades do outro, né? E, claro, também pela participação dos labores comuns naquela mini sociedade. E aí, a gente diria, nossa, mas tem que ter muita tolerância, porque a gente encontra sempre muito defeito no outro, e esse defeito no outro a gente não está conseguindo enxergar os nossos próprios defeitos. E aí a gente tenta apontar o defeito no outro, só que na verdade, muitas vezes nós somos os grandes culpados das nossas divergências dentro das quatro paredes, e a gente não consegue enxergar isso, a gente só aponta. E aí, por que então não existe, se Deus nos deu esse presente, se Deus nos deu essa chance de evoluirmos, por que não existe casamento perfeito? Quando a gente vai estudar nos nossos polígrafos espíritas, quando a gente estuda sobre os tipos de relacionamentos conjugais, no nosso planeta Terra, que ainda é um planeta de expiação e provas, é um planeta onde habitam espíritos ainda cheios de defeitos, cheios de dificuldades morais. É natural, então, que as nossas relações também sejam conflituosas. E a maioria das nossas relações são casamentos provacionais. Nós temos as nossas dificuldades hoje, às vezes a gente não consegue superar, crescer, a gente não tem a paciência de esperar, a indulgência, a calma e se separa. Nós estamos, então, interrompendo uma escola de aprendizado. E que, como na escola, quando a gente roda ou quando a gente abandona a escola, vai ter uma hora que a gente vai ter que voltar e vai recomeçar daquela matéria lá, daquele ano da escola que a gente fugiu, né? Então, as nossas imperfeições, elas vão se aflorar quando a gente está à vontade dentro da nossa casa. Porque a gente tem os nossos freios sociais e aí as nossas imperfeições fora das quatro paredes, às vezes a gente consegue dar uma enganadinha. Mas dentro da nossa casa, a gente se sente à vontade e essas dificuldades vêm à tona. E cada lar, cada relação, ela sempre vai ter uma dualidade. Porque nós somos diferentes, nós somos únicos. Então, o meu esposo gosta do Kiss. E eu fiquei muito feliz quando ele foi ver o show do Kiss. Eu gosto do Paul McCartney. E ele me levou para ver o show do Paul McCartney. E a família ficou feliz.
Então, essas nossas diferenças, essas diferenças em que a gente convive dentro de casa, elas são crescimento para essa dupla. Porque eu não gosto dessa comida, então hoje eu faço a que você gosta, mas amanhã eu faço a que eu gosto. E a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o porquê que o outro é daquela forma, imaginando que dificuldades reencarnatórias e passadas essa pessoa acolheu para ser esse indivíduo hoje cheio de defeitos, porque eu também sou. E a gente olha sempre. O espelho não aparece lá, mas Lúcia, você é muito impaciente. E eu sou. Então, tenho certeza que a minha dupla no casamento está aprendendo a paciência, né? Porque se eu sou impaciente, essa relação tem que um ajudar o outro. Porque o nosso objetivo maior é que nessa parceria prevaleça o verdadeiro bem-querer. Eu vou amar o outro entendendo o jeito que ele é. E aí, nesse mundo, então, de tantas imperfeições, porque nós somos seres imperfeitos, né? Muitas vezes as nossas uniões, os nossos enlaces, essa nossa opção de convivência através do casamento, ela vai ser apoiada como se fosse a casa construída sobre areia, não sobre uma terra firme, porque são coisas muito efêmeras, superficiais. Por exemplo, eu vou casar com fulaninho porque ele tem status social. Aí, eu que tenho uma outra condição social, não vou me encaixar nisso, o meu parceiro já me critica porque eu não consigo frequentar o mesmo meio social dele. Separação. Às vezes apoiados em interesses econômicos. Quando existe a falência, o amor acaba. Às vezes em atributos físicos, né? Eu me apaixonei por aquela moça porque ela era linda, maravilhosa, aí vem os filhos, aí aquela moça linda e maravilhosa deixa de ser a Cinderela, né? Passa a ser a gata borralheira, e aí esse casamento acaba, né? E aí, por que isso acontece? Porque, além disso ter sido construído sobre relações superficiais e efêmeras, ou seja, forças não tão coesas, que são os laços de amor, na falta dessa maturidade do ser que eu estou construindo através desse relacionamento conjugal, na falta dessa maturidade emocional e espiritual, quando as diferenças aparecem, quando essa dualidade é muito escancarada, muito na cara, aí a indulgência, a paciência, o amor não falam mais forte e as separações acontecem. E esses seres imperfeitos, que somos todos nós, a gente então não consegue manter esse elo matrimonial. E esse elo matrimonial não é apenas uma formalidade social, às vezes uma formalidade no papel, é uma formalidade que precisa existir para que nós nos organizemos como sociedade, né? E aí, quando a gente não consegue manter esse elo, porque a gente não conseguiu assumir o dever e a alegria de compartilhar. E de compartilhar tudo. Tudo. As alegrias, as tristezas, as dores, as dificuldades. E aí, como eu sempre digo que nunca é coincidência, eu sempre quando venho fazer uma palestra, a prece de abertura das nossas atividades lá embaixo, ou quando eu abro aqui para fazer uma prece, ou quando alguém vem fazer a prece veste perfeita para o tema. E hoje, quando nós abrimos os nossos trabalhos da noite de hoje lá embaixo, o tema que foi aberto aleatoriamente no Evangelho foi o dever. E aí fala do dever como uma situação que não é uma coisa obrigada, ela é necessária para que nós cresçamos moralmente.
Porque na nossa imperfeição a gente só tem direitos. A gente nunca tem deveres. E depois eu deixo como dica para vocês procurarem no Evangelho o tema O Dever. É um texto muito lindo. E fala exatamente, e aí eu trouxe para a palestra de hoje, esse dever que temos de respeitar o outro, entender o jeito do outro ser, para que as nossas relações conjugais, os nossos casamentos, os nossos matrimônios sejam construídos sobre a terra firme, sobre a pedra, para que ele não vá ruir na primeira dificuldade. E é por isso que a gente tem visto talvez muitas separações e muitos divórcios. E isso vai gerar, por mais amigavelmente que isso aconteça, que essa separação aconteça, sempre vai gerar mágoa, decepção, às vezes inimizades, e às vezes inimizades a ponto da agressão física, né? Pode haver uma sensação do falir, porque foi construído um projeto a dois e esse projeto não foi para frente. Então, mesmo que isso aconteça com ambas as partes concordando, não existe abandono de um em relação ao outro, foi um comum acordo e com muita tranquilidade, sempre vai existir essa decepção lá dentro. E aí, às vezes, nessa pressa de separar-se, a gente não deu tempo para que a relação, e aí, isso muitas palavras das minhas palestras eu tiro ipsiliteri, ou seja, ao pé da letra, como estão nos livros, tá? E ele diz assim, as nossas relações, as nossas separações apressadas, e quantas vezes a gente vê casamentos lindos, maravilhosos, festas fantásticas, e o casamento dura 1 ano, 2, né? E aí, as relações precisam maturar. Eu achei essa frase linda. As relações precisam maturar para que diante dessas dualidades, a gente não parta para esta decisão. Claro que de outra forma, às vezes as separações elas são muito necessárias, porque as relações chegaram a desgastes tão enormes de agressão física, até de suicídio, de homicídios. E eu lembro, como eu trabalho na área da saúde, eu lembro de uma situação que nós atendemos que foi assim muito triste, que houve a separação do casal. E naquela situação em que o outro não quer que o outro seja feliz, a não ser que seja feliz com ele mesmo, né? E não chegou a se perguntar se essa separação tinha a ver com ele próprio, né? Então esse casal se separou, a moça estava chegando em casa do trabalho, ele esperou escondido e atirou ácido em cima dela. E ela morreu, acho que 1 ou 2 dias depois. Né? Então, e nós vemos isso todo o tempo, né? Eu vou me matar porque o meu marido me deixou. Eu vou me matar porque ela me abandonou. E às vezes isso acontece. O que aconteceu? Eles tiveram uma briga, ela ia se separar dele, ele se jogou do prédio. Isso não é incomum, é muito frequente. É que essas estatísticas não aparecem, né? Mas elas são muito frequentes. Então, nessas situações, essas separações, elas são providenciais, para que aqueles espíritos que não conseguiram resolver as suas dificuldades não agreguem mais dificuldades para o futuro, nas próximas vidas. Porque aquele que foi assassinado, será que ele não vai perseguir aquele seu algoz na vida futura? Vai. Ou nessa vida mesmo como obsessor. Então, às vezes, ela vai ser importante para que a gente decrete uma moratória. Eu digo, devo, não nego. Não consegui conviver, eu vou adiar esse aprendizado. Né? E aí,
Quando há separação, é importante que haja o respeito mútuo, não perder o sentido existencial, né? Eu me amo, eu gosto muito de mim. Se a minha relação conjugal não deu certo, vou tocar a vida em frente, vou buscar novas metas, vou me conhecer para saber o que eu preciso mudar, o que foi que eu poderia ter colaborado melhor como espírito, e aí modificar essa minha dificuldade para a convivência da família fraternal, da grande família. E retomar essa vida buscando a elevação e o aprendizado. E quando a gente percebe esse aprendizado, a gente cresce, né? Mesmo que eu decretei a moratória, que eu vou aprender mais tarde. Eu vou recomeçar a vida sem a ansiedade imediata de um novo parceiro. Porque a nossa tendência, então, é buscar num outro parceiro aquilo que eu não consegui enxergar e achar naquela pessoa que eu me separei. Não estou querendo dizer que as pessoas não vão refazer as suas vidas, não. Mas que se tenha a calma, a paciência desse aprendizado, desse conhecer-se, desse entendimento e desse crescimento para contrair um novo consórcio e aí, melhorado, eu vou estar evoluindo como espírito, né? E com esse conhecer-se, porque senão eu vou entrar num outro consórcio e os conflitos serão outros, novos, porque as dualidades vão aparecer também, né? E aí essa convivência vai ser baseada num ser melhor. E é claro que esse indivíduo que ficou para trás, eu me consorciei com outra pessoa, mas o meu aprendizado com aquela pessoa continua. Não necessariamente eu vou vir numa outra reencarnação como esposo e esposa, mas nós estaremos juntos novamente para que dentro daquelas 4 paredes, nós vamos exercer essa condição de aplicar o amor para crescermos e nos tornarmos, lá na família grande fraternal, um ser melhor. O Espiritismo não faz a apologia do divórcio, né? Dá a impressão aqui que a Marluce está falando, defendendo as separações. Não. A gente só está colocando o porquê que elas acontecem. E muitas vezes o divórcio, ele já aconteceu. A legalidade desse término, desse consórcio lá, com a separação em cartório, a divisão de bens, quem vai ficar com a guarda do filho, e aí a gente tem que pensar nisso também, né? Porque muitos casamentos, as pessoas querem que o casamento dure, um ou outro, e aí, eu vou ter um filho que de repente o casamento dura. Não é a melhor, claro que não, nunca vai ser a melhor opção, né? Os filhos precisam desses pais unidos, juntos. E aí, o divórcio é a organização civil para organizar o que já estava separado, porque já não existia a lei de amor. Então, aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separa, é porque, através da lei do amor, se esse casal está junto, pode vir as maiores tempestades, que eles continuarão juntos. Mas quando o amor acaba, ou porque ele não existiu tão fortemente, não foi, na verdade, a união, a firmeza dessa união não existe mais, porque não existe mais o amor. E aí, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também está escrito assim, o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato separado já está, porque não existe mais a lei divina, que é a lei do amor. Então, que quando nós, se for o caso, de estarmos envolvidos numa relação conflituosa e que culminou com a separação, a gente vai, então, crescer, nos melhorarmos, nos prepararmos moralmente para, nesta
ou numa outra encarnação, nada impede que esse casal volte a ficar junto, quantas vezes isso acontece, ficaram anos separados e voltam a se consorciar, mas que saibam que essa moratória que a gente decreta como sentimentos a aprender, essa moratória um dia vai voltar. Né? Então, que a gente construa as nossas relações conjugais cada vez mais apertando os laços familiares, entendendo o jeito do outro ser, praticando a paciência, a doação, a indulgência, a compreensão, o ceder. Quantas vezes o nosso egoísmo e a nossa vontade de querer que a nossa vontade se faça acontecer, que é o egoísmo, porque eu importo mais do que o outro, a gente não cede. E só um passo atrás já resolvia todo aquele incêndio. E aí, num momento de calmaria, num momento de harmonia, porque vamos dialogar, como é que é a palavra? Vamos discutir a relação, né? Não é assim? Não adianta discutir a relação no momento dos caldos entornando da panela, né? A gente tem que fazer isso num momento em que, com muita prece antes, usando das palavras, esperando a calmaria voltar depois da tempestade, o diálogo se faz necessário. Porque aí, às vezes, o outro entendeu tudo errado e ficou magoado. E aí a gente vai lá, pede desculpa, se explica, e aí, eu tinha entendido, não era nada disso, e aí, pronto, aí o amor volta, aí é só love, né? Então, a gente precisa deixar que as nossas relações maturem. A gente precisa deixar que as nossas uniões passem por tudo isso sem rachar os alicerces. E uma das maneiras que a gente pode fazer isso é estando aqui hoje, é lendo esses livros, que são 2 livros excelentes, e o principal de tudo, fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um encontro poderoso, imenso, que a espiritualidade amiga nos visita exatamente para espalhar a calmaria, para acalmar esse nosso individualismo, para através das nossas leituras, através do passe que eles nos dão, através da fluidificação da água que a gente coloca na nossa mesa durante o Evangelho no lar, as relações ficam mais coesas, o bebê chora menos, o cachorro late menos. Eu já falei aqui que quando a gente vai fazer o Evangelho no lar, o meu cachorro vem no meu colo. Então, ele participa do Evangelho no lar, né? E o nosso Evangelho no lar, ele vai salvar ou vai adoçar os nossos casamentos, e ele vai adoçar o casamento do prédio inteiro, porque o Evangelho, a família que faz o Evangelho no lar, ela derrama luz para toda a vizinhança. Então nós estamos sendo caridosos conosco também e com os nossos vizinhos. Nós estamos levando luz. Olha a importância da prática do Evangelho no lar. Então, eu deixo para vocês, antes da gente ir para a nossa prece de encerramento, essa frase. Qual é a frase? Foi a primeira, vamos ver quem não estava muito cansado, que prestou atenção. Qual foi a frase importante do início da palestra? Podem falar, quem lembrar. Eu vou relembrar então para vocês. A dica de hoje ou o resumo para hoje, no mês da família. Se fôssemos resumir toda a doutrina dos espíritos, ela seria, que é muito mais que isso, Jesus nos ensinando a amar de forma universal, plena e fraternal. Viu? Era essa frase, né? Lembraram? Tá? Então vamos convidar os médiuns. Agradeço a paciência de ouvir. Vamos convidar os médiuns que se posicionem
para que a gente possa realizar o passe coletivo. Então, neste momento, nós elevamos o nosso pensamento ao Criador.